Mesmo aqueles investidores que começaram há pouco tempo sabem que a renda fixa tem mais previsibilidade de retorno. Ao se investir em um título pós-fixado, indexado, por exemplo, à Selic ou ao CDI, já tem uma previsibilidade de retorno. Por exemplo, a taxa Selic está em 10,75% ao ano. Então, você tem uma previsibilidade de retorno. E será que há essa previsibilidade nas ações? Será que é possível saber quais serão os seus retornos nos próximos períodos, nos próximos anos, investindo em alguns ativos de renda variável, em algumas ações? É o que falaremos nesse vídeo. Vamos ter empresas aqui que têm retorno muito acima da renda fixa e retornos mais previsíveis. Vamos utilizar alguns conceitos aqui de taxa interna de retorno, a famosa TIR, olhar para alguns ativos. Eu vou trazer aqui um estudo do Santander, onde traz os ativos que têm retorno real, expectativa de retorno real, acima da taxa Selic. Então assista o vídeo até o final, vamos constatar aqui alguns ativos de ótima qualidade, com expectativa de retorno à frente. Se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Meu nome é Alexandre e é o canal Investing Holder. Então, clique aí no sininho para receber aviso dos próximos vídeos. E não esqueça de deixar o seu like. Aqui no início eu quero falar do meu serviço de assessoria e consultoria para montagem de carteiras, que é uma estruturação de carteira, uma carteira permanente que considere e que encare as incertezas do mercado, sem aquela loucura de ficar olhando notícia a todo momento, investir de uma forma mais tranquila. Eu tenho um link aqui na descrição, entre em contato comigo e vamos juntos montar um portfólio, estruturar uma carteira para você investir de forma mais tranquila, para ter ótimos retornos à frente. Vamos em frente aqui falar da taxa Selic, que foi alterada pelo Copom, está atualmente, à época que estou gravando esse vídeo, em 10,75% ao ano. Se descontarmos a inflação, que está em aproximadamente 5,5% conforme o IBGE, temos ali uma taxa de retorno real, que a gente fala acima da inflação, em 6% aproximadamente. Então, o investidor, quando vê isso, ele tem uma expectativa, algo mais concreto de acontecer. Será que podemos trazer esse conceito para as ações ao ter uma carteira de longo prazo, ter uma expectativa de retorno? E eu vou demonstrar que alguns ativos, pela sua característica, ele pode sim ter uma expectativa ali de retorno. Então, a gente tem aquele velho embate entre a renda variável e a renda fixa, aquilo que é mais previsível e aquilo que nem tanto, né? A renda fixa, a gente empresta o dinheiro para alguém, seja uma instituição financeira, seja o governo, e na renda variável a gente é sócio de negócio. Será que ser sócio de alguns negócios tem previsibilidade de retorno? Então esse conteúdo está muito interessante e essa previsibilidade de retorno, ela acontece principalmente por algumas características que eu vou enumerar a partir de agora. A primeira característica que traz previsibilidade de resultado, aquela empresa que pode ter ali as suas receitas mais previsíveis, os lucros não vão ter tanta alteração assim à frente, então eu tenho uma expectativa de retorno como sócio. E a primeira característica é o setor. Se eu buscar um setor que ele é menos anticíclico, por exemplo, os setores de utilities, saneamento, setor também de energia elétrica, o setor financeiro aproximadamente pode ser considerado, e ali a gente tem um setor que não tem tanta oscilação, não depende de commodities, não tem tantos ciclos assim. Quando a gente está em um setor anticíclico, tem mais previsibilidade. Outra questão aqui são as receitas, que passam a ser previsíveis e recorrentes. Quando tem o setor de saneamento ou o setor ali de energia elétrica, principalmente o segmento de transmissão de energia, eu tenho a RAP, a Receita Anual Permitida, onde os contratos são longos e eu tenho uma previsibilidade de retorno para aquela empresa, o que a gente pode calcular. Então, eu vou pegar essas estimativas conforme o contrato de lucro à frente
e trazer a valor presente. E ali a gente tem uma expectativa maior de retorno. Olha que interessante. E também tem a característica do setor, é um monopólio de serviço. Quando a empresa ela ganha a concessão para prestar serviço para o governo, por exemplo, ela tem ali um monopólio de serviço, tem ali uma barreira de entrada para novos concorrentes e muitas vezes tem ali a garantia daquele negócio por um maior período. E o contrato longo? Quando tem contrato longos, a gente tem mais tranquilidade, porque sabe que vai perdurar. E isso para o investidor de longo prazo é muito interessante. Falando em contrato longo, eu peguei um extrato lá do site de RI da Alupar, onde tem os contratos aqui de transmissão de energia e geração. São contratos longos, vejam só o final dos contratos aqui, 2040, 42, 44, 47, 2047 o final dos contratos. Então, quando eu tenho essas receitas, vejam só, as receitas, as RAPs aqui de cada contrato, somando essas RAPs, são as receitas da empresa já garantidas para os próximos anos. Isso traz maior previsibilidade. E vamos pegar esses conceitos para olhar para algumas empresas. E quando podemos projetar esses retornos, eles são fluxo de caixas previsíveis, a gente vai usar a taxa interna de retorno, chamada de TIR também. Vamos pegar esses fluxos de caixa à frente e trazer a um valor presente. Então, a gente pode ter uma expectativa de retorno, como uma taxa da Selic, por exemplo, uma taxa de retorno já visualizada à frente. E esses fluxos de caixa garantido, a gente chama de bonds proxies. É um termo que o mercado financeiro dá para esses ativos, bonds proxies, fluxos de caixa estáveis, contratuais e regulados. É algo que mais garantido. É claro que temos riscos dos setores, são ativos de renda variável, então tem o risco sistêmico, tem o risco do ativo específico também, então temos que considerar. No entanto, esses bonds proxies é algo que a gente tem mais garantido e permite uma comparação desses bonds proxies com a renda fixa. Tá? Então a gente vai se acostumando com alguns termos e pode comparar esses ativos, uma taxa real de retorno. Alexandre, o que é taxa real de retorno? É quando eu pego a taxa, a expectativa de retorno, a TIR, e já desconto ali a inflação. Então eu tenho uma taxa real. Por exemplo, a taxa Selic está em 10,75%. Se eu descontar a inflação, eu tenho uma taxa real de retorno de aproximadamente 6%. E vejam aqui o estudo do Santander. As barras em vermelho são os equities real, a taxa interna de retorno dos ativos. Vejam essa linha cinza aqui traçando. É o retorno real da renda fixa, que fica entre 6,6% e 6,2%, tá? Então, o retorno real, considerando a taxa Selic, em 10,75%. Esse é o retorno real da renda fixa. Vejam aqui os ativos que têm retorno real acima da renda fixa. Então, projetamos retornos aqui bem acima. Por exemplo, a Eletrobras aqui, ó, 21% de retorno, de taxa interna de retorno. Temos aqui a Auren, a Neo Energia, a CPLE, a Raio, temos aqui a IGTI 11, a Ecor 3. Então são ativos aqui que estão trazendo 12, 13% de taxa de retorno real. Isso já descontada a inflação. Veja que interessante. Então, mesmo nas ações, a gente pode ter uma expectativa de retorno mais previsível. Então vai ficar disponível aqui para vocês. Vocês podem olhar os ativos que estão aqui. Tem a Eneva, a Alupar está mais para cá, a TRPL4, a Engie. Então vejam que a maior parte dessas empresas são empresas do setor do segmento elétrico. Aquela questão anticíclico e receitas mais previsíveis. São os bonds prox, ok? E eu trago aqui no final 3 ativos que têm esses bonds prox, que estão ali liderando essas TIRs, essas taxas internas de retorno mais elevadas, que eu trago expectativas do mercado de preço à frente. Eu não gosto muito de projetar preço à frente, mas quando a gente faz um fluxo de caixa descontado e traz para o valor presente, eu posso calcular uma expectativa de preço para essas ações. Hoje a Eletrobras ela está sendo negociada em aproximadamente R$ 39,00. Uma expectativa conforme aqui o fluxo de caixa descontado
de R$ 48, é um preço-alvo de Wall Street, e temos aqui também, conforme a sua alavancagem, um preço aqui mais atrativo de 53%, de R$ 53, e um preço mais otimista aqui, tendo aqui um melhor cenário de R$ 65, trazendo aqui possibilidades de ganho de 30% a 60%. Veja assim o gráfico conforme os cenários à frente. Temos aqui a Auren, também uma empresa conhecida, a Auri 3, com preço atual de R$ 10,60, pode ter aqui um cenário para suas ações, expectativa de R$ 12, 14% de valorização, 42% para R$ 15, e o melhor cenário aqui, R$ 17, um aumento de 68%. Vejam só o gráfico aqui da Auri. O mesmo acontece com a Neo Energia, que tem o valor atual das suas ações de R$ 19,77, com expectativa aqui de valorização até de 100%, na melhor hipótese, R$ 39. No melhor cenário, um cenário intermediário, R$ 29, 50%, e um cenário aqui menos otimista, de R$ 24. Vejam só, então, usando os fluxos de caixa à frente, eu posso trazer uma expectativa atual de valorização dessas ações. Lembro aqui que não é uma recomendação de compra, é só um estudo. A gente pode utilizar esse estudo que foi feito pelo Santander para visualizar a possibilidade de maior previsibilidade para os ativos da nossa carteira. Olha que interessante. E aí, você tem esses ativos no seu portfólio? Sabia desses termos? Deixa aqui no comentário. Não esqueça também de deixar o seu like e logo mais eu venho com um novo vídeo, um novo conteúdo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Até mais. Valeu!